mostram presentes nas nossas vidas, nos atraindo para mais perto de Ti, Senhor. O mundo tenta todos os dias, Senhor, todo instante nos afastar de uma comunhão mais íntima contigo. Somos eternamente gratos, Senhor, por o Senhor não permitir. E a Tua mão graciosa e poderosa nos tem mantido sempre perto de Ti, Senhor. Nos ajuda a estar mais ainda perto, Senhor. E tudo aquilo que faz separação entre nós e Ti, que seja removido das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e, compreendendo a Tua palavra, Senhor, podermos nos relacionar contigo de uma forma que Te agrade, Senhor. Pois é agradando a Ti e nós, de fato, seremos felizes. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede a toda segunda-feira. Estamos reunidos, Senhor, nesse local simples. Apresentamos a vida de Calmon e de Rita. O Senhor continue, Senhor, fortalecendo esse casal, esses irmãos amados. O Senhor sabe como tem sido difícil para eles esses últimos dias, Senhor. Mas nós acreditamos que a Tua graça é poderosa para fazer abundar muito mais em dádivas inefáveis, ao passo que nós nos firmamos no caminho, mesmo diante das provações mais temerosas. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir fielmente a missão que nos foi dada, Senhor. Oramos por essa comunidade de Cosme de Farias. Oramos para que os Teus, neste local, sejam atraídos pelo Teu santo poder, para que, ouvindo a Tua palavra, sejam salvos, Senhor. E nos mantém sempre firmes e constantes na Tua boa obra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Os irmãos já sabem onde nós estamos? Em 2 Samuel. E hoje nós vamos aprender, continuar aprendendo. Uma vez que nós estamos falando da porta estreita, do caminho apertado, é preciso que nós, como cristãos, tenhamos essa noção de que mesmo nós, que acreditamos ser salvos e acreditamos que entramos pela porta estreita, estamos andando pelo caminho apertado, podemos nos afastar do Senhor. E por mais que haja correção da parte de Deus, e essa correção ela é uma correção amorosa, mas ela é dolorosa também. E pode ser evitada, como o Senhor Jesus nos diz: orai e vigiai sem cessar. O que nós estudamos já até agora, começamos ontem essa reflexão, podemos perceber que o pecado de Davi, por assim dizer, se inicia quando ele para de vigiar. Então, é mais uma vez o cumprimento do que Jesus vai ensinar. Orar e vigiar para não cair em tentação. Então, se a gente para de orar e vigiar, a gente vai cair. A gente vai cair. E ainda que sejamos salvos e regenerados, mas toda queda é dolorosa. Podemos usar como exemplo acidentes como de moto, de bicicleta, todo tipo de queda é perigosa. Então, e deixa muitas vezes sequelas. Por isso que é importante que nós possamos dar ouvidos aos alertas que o Evangelho nos dá. Então, o Senhor Jesus, Ele diz: olha, eu falo essas coisas para que vocês, sabendo, estejam preparados para elas. Então, muitas vezes a gente age como se as circunstâncias que se apresentam diante de nós são inesperadas. Não são, elas já foram todas ditas, que aconteceriam exatamente dessa forma. Então, o inimigo, a gente já sabe, ele vive o tempo todo. Qual é a função do inimigo nas nossas vidas? Preparar armadilhas. Então, do mesmo jeito que nós estamos aqui sentados, buscando uma comunhão com Deus, uma comunhão com Cristo, nosso Salvador, sabendo que isso nos mantém seguros e firmes e felizes, e mais ainda nos leva para a direção que queremos ir. Mas, assim como nós buscamos a luz, aquele que é treva tem uma missão, que é tentar de todas as formas nos atingir.
Então, é importante que a gente entenda, não tem proteção. A influência católica nos evangélicos é gritante, né? Então, muitas pessoas acreditam, assim como os católicos, que a gente tem amuletos. Então, eu estou agindo dessa forma, então o inimigo não vai tocar em mim. Quem te disse isso? Né? Nós estamos sempre lutando contra o mal, estamos lutando contra a nossa carne, né? Então, devemos seguir o que a Bíblia nos diz: orai e vigiai sem cessar. Mais adiante, na palavra do Senhor, já nas cartas de Paulo, nós lemos que aquele que pensa está de pé, cuide-se para que não caia. Então, se a gente pensa que está de pé, um motivo maior ainda para a gente redobrar o cuidado para não cair. Então, o que nós vemos é a contramão disso. Cristãos que acham que porque fizeram algumas coisas podem tirar férias. Cristãos que acreditam que, não, eu vou assistir 2 cultos e aí em compensação eu fico 2 semanas sem ir. Né? É meio que, eu vou me fortalecendo dessa forma. E é quase risível, né? Você que conhece a palavra de Deus, é algo assim, né? Surreal alguém pensar dessa forma. Porque a Bíblia nos ensina que a nossa batalha é diária. Isso é uma suposição, né? Mas eu posso estar cheio do Espírito Santo hoje e acordar amanhã com dúvidas a respeito da minha própria salvação. Cada dia é um novo dia. Cada dia a gente inicia do zero. Claro, à medida que a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente tem mais maturidade, tem mais compreensão, tem mais intimidade com o Senhor. E é exatamente por isso que nós sabemos que sempre começamos do zero. Precisamos buscar comunhão com o Senhor todos os dias, como se fosse a primeira vez. E é exatamente quando a gente perde essa noção que a queda ela está bem próxima, né? Então, aqui é o caso de Davi. A gente já estudou um pouco sobre isso ontem, e hoje eu queria continuar com vocês aqui no capítulo 11. Ontem nós paramos no versículo 13, né? Que Davi está de todas as formas tentando encobrir seu pecado. E olha que coisa interessante, né? Davi, ele começa a pecar por um descuido, né? Digamos, por uma falta de diligência. Davi não premeditou: eu vou para a janela, na janela essa hora vai ter gente para eu ficar olhando, e aí quando eu ficar olhando, se agradar alguma coisa ao meu olho, eu vou e chamo. Ele não pensou nada disso. Davi até aquele momento estava em plena comunhão com Deus, mas ele perdeu a vigilância. Então, e você vai ver, aí sim, aí ele começa, à medida que ele peca, ele agora começa a agir, né, com malícia. Imaginar o servo de Deus com malícia. Pois é, com malícia para tentar encobrir o seu pecado. Agora sim, agora com vontade, com premeditação. Para você ver que começa, né, devagar, mas à medida que passa, se a gente não se arrepende, a gente vai se tornando cada vez pior. E as consequências também, né? É preciso que a gente entenda que as consequências, elas são proporcionais ao pecado. Então, se a gente muitas vezes transgride na mente, se arrepende, né, não colocou em prática determinados pensamentos, se arrependeu ainda enquanto estava na mente, as consequências são uma. Se a gente já coloca em prática aquilo e depois que se arrepende, as consequências são outras. Então, é preciso que a gente lute contra o pecado enquanto ainda está nos atacando na mente, como a gente já viu ontem em Tiago. Começa como uma cobiça. A gente identifica uma coisa e aquilo desperta em nós um sentimento de desejo, né? E não necessariamente associado à imoralidade, pode ser qualquer coisa. Desejo de ter dinheiro, desejo de ter uma vida melhor, né? Desejo muitas vezes de ser reconhecido como alguém, né? Então, aceito socialmente. Então, desejo em várias áreas, não só nessa, porque a gente associa muito essa ideia, né? A gente associa a ideia de desejo sempre à prática da imoralidade, mas não, né? Desejo fala de você tentar suprir, né, coisas que supostamente vão trazer para você alegria.
E aí você tenta trazer isso do seu jeito. Você não pede a Deus, não. Você vai lá e faz do seu jeito. Então, é preciso que o cristão tenha cuidado. Daí, a marca do cristão, né? A nona marca do cristão, por assim dizer, é o domínio próprio. Porque o fruto do Espírito aí vem lá, né? 8 características. Qual é a nona? Domínio próprio. Então, eu vou ter às vezes vontade, como a Bíblia vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Então acontece uma coisa na minha vida, eu tenho vontade de ter uma reação dura, mas não posso fazer isso, eu sou um servo do Senhor, não vou fazer isso. Então, é por isso que como cristãos, nós precisamos de uma vigilância o tempo todo. Com quem? Com a gente. E eu só posso me tornar um bom irmão em Cristo. O que seria um bom irmão em Cristo? Aquele que se preocupa com o próximo, com a salvação do próximo e quer ajudar nesse processo. Mas eu só posso ajudar na salvação do meu semelhante se eu não estiver salvo. Senão, eu sou como o exemplo que Jesus dá sempre dos fariseus, guias cegos, que estão guiando outras pessoas para o mesmo lugar que eles vão, que é o abismo. Então, eu preciso estar enxergando para que eu possa auxiliar outra pessoa. Então, é nesse sentido que nós, como cristãos, precisamos estar sempre orando e vigiando. Quando? Sempre. O tempo todo. Então, eu até falo com vocês, alguns acham que é exagero e não levam a sério, mas é sério. Até dormindo. Né? Então, não ache que... Quando a gente está dormindo, irmãos, assim, é o corpo que está descansando, a mente está ativa. A gente costuma chamar, né, a ação da mente enquanto a gente dorme de sonhos, né? Mas ali são pensamentos. E pensamentos também são pecados. E a gente também precisa lutar contra esses pensamentos pecaminosos. Então, cuidado, né, para que você não se veja, né, sendo influenciado por esse mundo de, não, quando você está dormindo, fique tranquilo. Não, não fique não. Nunca fique tranquilo. Estamos sempre em combate. Enquanto estivermos aqui, o nosso descanso é no céu. Né? No céu a gente vai descansar e vai ser algo maravilhoso. Então, agora, no versículo 14 já, porque é um texto um pouquinho extenso, eu queria trabalhar todo esse texto com vocês, então assim, talvez a gente não termine hoje, né? No princípio eu ia falar só de um aspecto, mas à medida que eu me aprofundei e orei, eu vi a necessidade de dividir com os irmãos todo esse trajeto, desde do pecado, da queda mais intensa de Davi até o arrependimento dele. Então eu queria trabalhar esse assunto com vocês. Se não der tempo hoje, talvez amanhã ou sexta-feira, se estivermos vivos, tudo depende de Deus, aí a gente conclui. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Essa carta, eu vou dar uma adiantada, é para matar Urias. Ou seja, Urias está levando a carta que vai matar ele e ele nem sabe, porque ele é um servo fiel. Porque se ele não fosse fiel, ele... Rapaz, deixa eu dar uma olhada nessa carta aqui, né? Vocês não façam isso. Eu vou dizer uma coisa, até do ponto de vista jurídico, violação de correspondência é crime, né? Então a pessoa diz, irmão, entregue um negócio ali para fulano. Eu vou dar uma olhada aqui, vai estar falando mal de mim já, né? Então, mas aqui você vê a fidelidade, né? Então quando você é fiel, você é fiel. E a sua fidelidade ao Senhor, ela se revela em todos os aspectos da sua vida. Nós é que cometemos, né, esse equívoco de achar, não, eu sou fiel na parte afetiva, mas na parte profissional comigo é sangue no olho, né? Eu mato e morro para ter sucesso na minha profissão, então você não é fiel, pelo menos não do ponto de vista de Deus, né? Então a fidelidade é uma característica, quando associada a Cristo, que deve se estender a todas as áreas da nossa vida. Então, não posso ser fiel em um aspecto e não no outro. Por exemplo, né, mais comum, eu sou fiel em relação ao meu matrimônio, mas assim, em relação à amizade, não tenho muita fidelidade não. Então, não é fiel. Né? Então, a pessoa que é fiel, ela tem isso como uma característica sua, em todas as áreas. Né? Por que eu estou dizendo isso de maneira insistente, né? De maneira... porque muitas vezes a gente cria expectativas. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, uma pessoa que chega para você para falar mal de outro,
para falar mal de você para esse outro, não precisa de muita coisa, né? Por quê? Porque aí a característica dessa pessoa é a maledicência. E a gente é que não percebe isso, né? Então, aí depois, fulano fez isso comigo. Sim, mas ele fez. Ele veio falar com você de tal pessoa. Não, só mudou agora o foco é você. Antes o foco era tal pessoa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque como cristãos a gente tem que censurar esse tipo de atitude. Como cristãos, pecado é pecado. E nós lutamos contra todo tipo de pecado. Lembra do que eu falei ontem? Nós não somos comparsas. Nós somos irmãos. Então se alguém se aproxima de mim com um intuito claro e aberto de querer pecar, ele vai ter que procurar outra pessoa para fazer isso, porque eu não vou me associar. E vou deixar isso bem claro. E isso vai ser uma demonstração de amor, não de raiva. Ô meu irmão, essa atitude não é de crente. Então assim, você quer fazer isso, você está errado, mas não posso impedir você de errar, só posso te aconselhar, não faça isso. Mas se você quiser fazer, procure outra pessoa, porque comigo você não vai ter espaço. Como cristãos, é assim que a gente, é essa firmeza que a gente precisa ter. A gente vê isso em Urias. Então, Urias é esse bom exemplo de firmeza, né? Davi tentou de todas as formas perverter Urias e não conseguiu. Ele disse, não vou ir para minha casa. Davi embebedou Urias e mesmo assim ele não foi. E a semelhança, você vê aqui uma similaridade entre o que vai acontecer com Daniel e com Urias. Então, o que foi que fez com que Daniel fosse parar na cova dos leões? A fidelidade a Deus. O que foi que fez com que Urias morresse? A fidelidade a Deus. Então, Urias era um homem temente ao Senhor e por conta disso, ele foi morto. E se o plano de Davi tivesse dado certo e Urias tivesse se relacionado com a sua esposa, como Davi esperava, ele conseguiria encobrir o seu pecado, né? Dizendo que o filho não era dele, mas de Urias. Mas é Deus que está no controle de tudo sempre, irmãos. Lembra que a gente já falou aqui, né? Aquilo que a gente faz em oculto, uma hora vai chegar e todo mundo vai ver, né? Então, e é bom até quando vê aqui na terra, porque dá tempo de se arrepender. Pior é não ver aqui, e aí no dia do juízo você, como assim, tal pessoa não é salva? Não é. Você não imagina o que ela fazia no oculto. Então, talvez a gente nunca tenha noção de determinados comportamentos de determinadas pessoas, mas Deus sabe. E é nesse sentido que a gente tem que tomar conta, acima de tudo, da nossa vida. Porque nós sabemos o que fazemos, né? Então a gente tem que tomar conta disso, né? Como somos constantemente alertados, examinemos a nossa própria vida. Então aqui Davi escreveu uma carta a Joabe. Vocês lembram de Joabe, né? Joabe é o comandante das tropas. Escreveu a carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho. Irmão, você está entendendo a perversidade disso aqui? Porque às vezes a gente não tem noção. Sabe, você está falando de Davi. Quem é Davi? Davi não é só rei. Davi era um soldado também. Davi sabia guerrear, né? Davi foi talvez um dos maiores guerreiros de Israel, né? Como alguns estudiosos dizem, tirando só Josué, né? Que foi o maior de todos os comandantes, por assim dizer. Davi seria um dos maiores, ou o segundo maior. Então ele está fazendo algo que ele sabe que isso é uma traição no mais alto nível. Ele tem um soldado fiel a ele, ao exército dele, ao país dele, ao Deus dele, e ele premedita a morte dessa forma. É uma perversidade assim sem tamanho. E o mais assustador é que às vezes a gente vê isso na igreja. Às vezes a gente vê essa mesma situação na igreja. Pessoas abandonando literalmente os irmãos nos momentos mais difíceis. Sabe que a pessoa está passando por um momento de dificuldade intensa e é justamente nesse momento que você deixa a pessoa sozinha. Isso aconteceu com Paulo. Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Você imagina isso? O sentimento de um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, a salvar as pessoas, a ajudar as pessoas,
E quando ele mais precisou, ninguém. Então é preciso que nós, como cristãos, entendamos que a gravidade disso para a gente não imitar. Para a gente, e entendendo também que nós somos capazes de cair a esse nível. Né? Esse nível aqui. No caso de Davi, ele voltou, mas não temos qualquer segurança de que no nosso caso a gente vai ser trazido de volta. Né? Isso fica claro. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Irmãos, você está entendendo? Davi está dizendo: eu quero esse homem morto. Como é que você faz isso com um soldado fiel? Isso tudo por quê? Porque ele cobiçou a mulher de Urias. Qual foi o grande pecado de Urias? Né? Ser fiel, ser uma pessoa correta. Se ele fosse uma pessoa, né, infiel, talvez ele tivesse insegurança agora. Então é preciso que a gente entenda que fidelidade ao Senhor nem sempre redundará em segurança no mundo. Pelo contrário, nossa segurança é no Senhor. Então, cuidado. Nós criamos muitas vezes falsas expectativas. Eu comecei com vocês, né, antes da gente iniciar o culto, né, público. Nós estamos falando sobre Eric Liddell. Ele se dedicou, abriu mão de uma série de coisas, morreu de câncer numa prisão durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Se intensificou, né, a guerra entre Japão e China. Ele estava na China e ele foi preso e morreu lá, de câncer cerebral, como alguns dizem, né, tumor cerebral. Então, mas como assim Deus deixou um servo fiel ter tumor no cérebro? A gente sabe que Deus tem controle de tudo, não é? Por que não deixaria? Então, nós é que criamos essas expectativas. Não, eu sou servo do Senhor, nunca ficarei doente. Não, e se eu ficar doente, minha doença vai ser sempre aliviada porque eu sou um servo do Senhor. Não, eu tenho horas de serviço. Eu dediquei mais do que ninguém a fazer isso e aquilo. Então, o Senhor vai? Não tem nenhuma garantia. Nosso acordo com o Senhor, e para nós assim é ir para o céu. E a gente sabe que nem isso a gente merecia, mas não merecia nem de perto, né? Nem de longe, nem de jeito nenhum. Então, só o fato dele nos levar para o céu, a gente já devia estar numa alegria assim incontrolável, independente do sofrimento que houvesse aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem em nada se comparar com a glória que está por vir. E mais ainda, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, é isso que a gente tem que se apegar, a essas promessas que são reais e verdadeiras, não as promessas fictícias que nós muitas vezes criamos ou que outras pessoas nos dizem tentando nos enganar. Lembram-se de Pedro? Jesus tem compaixão de ti. De maneira nenhuma essas coisas ruins acontecerão. Por que não? Por quê? Por que a gente não pode? Se a Bíblia diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Então é preciso que nós venhamos a parar com falsas expectativas. O próprio Davi, em virtude desse pecado, vai ser sentenciado pelo Senhor a passar por dificuldades sem limite. Né? Imagine Davi, aqui rei, mas vai passar uns anos, ele vai ter que sair corrido, e ele não morre por pouco, porque Absalão consegue a maioria das pessoas para o seu lado, Davi fica com a minoria dos soldados, e quase Absalão consegue matar o seu pai na rebelião que ele iniciou. Ele ficou com as mulheres do seu pai, ficou com ele, e só não conseguiu matar o seu pai porque Deus não permitiu. Então, cuidado. Nós, como cristãos, precisamos ter a nossa satisfação em Cristo. Se colocarmos a nossa satisfação em qualquer outra pessoa, ou lugar, ou coisa, a frustração é certa. Escreveu a carta: eu quero que ele morra. Versículo 16: tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Quem são os valentes? Nós.
estamos dispostos a dar a nossa própria vida por Cristo. Não é o que a Bíblia ensina? Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, achá-la-á. Irmãos, a gente não está conseguindo. Esses dias, né? Eu fiquei sabendo que as pessoas estão em dúvida se devem frequentar os cultos ou não, que a assiduidade não é sinônimo de ser crente. Ou seja, não, a pessoa ir para todos os cultos não é sinônimo de que é um crente verdadeiro. Com certeza, mas é um indício muito bom, né? Quanto mais tempo você passar na casa de Deus, melhor para você, se você fizer uso desse tempo, né? Então, cuidado, porque nós somos o tempo todo alvo de flechas. E como essas flechas são? Ideias erradas, que parecem ser certas. Então, eu sou um crente correto, mas assim, só não sou fanático, mas Jesus está no meu coração. Em tudo que eu faço no mundo, Jesus está no meu coração. Sim, e o corpo de Cristo, como é a sua função lá? Não me ligo nisso, não se liga, então você não é fiel a Cristo em lugar nenhum, né? Porque a nossa fidelidade a Cristo começa aqui e se perfaz, né, onde a gente for. Mas se a gente não for fiel aqui, não é fiel em lugar nenhum. Não. Alguém já viu uma maçã assim crescendo, assim quase que fantasma, né? Você vê uma maçãzinha assim crescendo, flutuando, já viu? Sempre quando você vê uma maçã, ela está onde? Ela está no ramo da árvore, cresce como um fruto que vai crescendo, assim. Por que você não vê ela flutuando? Porque não é assim que o fruto dá. Não se dá fruto do nada, tem que ter uma conexão com a árvore. Então parece que tem gente que acha que é esse fruto que fica voando. É algo assim, né? Inexplicável, a tendência de algumas pessoas se justificarem naquilo que é injustificável. E nesse sentido é que a gente, se Deus permitir, vamos ver por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele fez isso aqui. Só o que a gente já viu aqui já é terrível. Ele vai fazer coisas ainda piores, né? Mas só o que a gente viu aqui ainda é terrível. Mas por que ele é segundo o coração de Deus? Porque quando ele foi repreendido, ele se arrependeu. Ele não se justificou, é lindo isso, né? E é justamente o contrário do que mais a gente vê na igreja. Então a pessoa é pego literalmente com a boca na botija, né? Como se diz. Não! Foi sem querer! Ou então, eu estava sonâmbulo! Sabe? Não sei como eu vim parar aqui na geladeira com a mão, né? Aqui no doce, não sei o que foi que aconteceu comigo. Foi o diabo que fez isso. Não. Quando Davi fui eu pequei, fui eu. A culpa não é de Batseba, a culpa é minha. Eu, Davi, que fiz isso, né? E quando o Senhor disse, Davi, vai ter isso, isso e isso, você vai sofrer as consequências do seu pecado, não tem uma vírgula de Davi, de reclamação. Não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso é arrependimento. É essa pessoa que escreve o Salmo 51. Então, é fácil estudar o Salmo 51, difícil é viver, né? Porque o que mais a gente percebe na igreja é justificativa. Justificativa naquilo que não deveria se justificar, deveria se arrepender. Mas arrependimento só pode existir se for um arrependimento que gera mudança. Arrependimento e você manter o mesmo comportamento, aí não é arrependimento, né? Aí é escarnecer de Deus. E nesse sentido que Paulo escreve, com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Então você está dizendo que está arrependido, arrependida, e continua no mesmo padrão reprovado diante de Deus, você não se arrependeu, e as consequências do seu ato você vai sofrer. Não como correção, mas aí sim como punição. Porque a correção vem para o arrependido. O impenitente, o que não se arrepende, não tem que se falar de correção. Tem que se falar de condenação, né? Por isso que Jesus diz, sem arrependimento não há remissão de pecados. Então aqui Davi, ele vai, premedita a morte de Urias, e olha que coisa, tudo que ele pensa dá certo. Você já imaginou isso? Cuidado, quando você que tem uma vida difícil,
como cristão, de repente começa a ver as coisas facilitando, você se desviou e nem percebeu. Porque o desvio é assim, a gente nem percebe. É a nossa inclinação procurar por conforto. Então, nós assim, buscamos uma vida mais confortável, nas mínimas coisas, né? Então, que bom, por exemplo aqui, né? Dá um exemplo aqui. A gente tinha um estudo aqui em cima, não tinha banheiro, lembra? Quando alguém tinha que ir no banheiro, tinha que ir lá na casa do irmão, tinha que ir em outro lugar. Não, agora a gente está aqui, tem banheiro e tem até ar-condicionado, ó que coisa boa, né? E agora? Agora não tem mais desculpa. Porque antes alguém podia dizer, não vou lá porque sabe como é minha bexiga, né? Pequena, às vezes, né? Vou criar um constrangimento. Sim, mas e agora? Então, tudo a gente quer um confortinho, né? Então, digamos que você mora num lugar que fica distante, né? Do seu trabalho, das pessoas que você se relaciona, mas você quer um lugar o quê? Mais perto, para não ter que pegar transporte, ficar 1h30 em transporte público. Não, então Deus vai me abençoar, vou morar mais pertinho do trabalho, das pessoas que eu gosto, e vai ser bem melhor a minha vida, porque a gente sempre está procurando algo que nos dê mais conforto. O diabo sabe disso. Então, cuidado com essa busca por conforto, porque é isso que é o caminho espaçoso. A ideia lá de Mateus 7 é um caminho confortável. Não é espaçoso no sentido de, um espaço bem grandão, não tem nada. Que coisa horrível. Nada. Não, a ideia de espaçoso ali é a ideia de conforto. Por isso que é como você que está morando. Imagine, você está num kitnet, dividindo o kitnet com 10 pessoas. Né? Já viu como é? Você tem que dormir uma perna em cima da outra, né? E na hora de alguém levantar de noite, tem que pensar 2 vezes, né? Porque para depois encaixar de novo no grupo, é difícil. Então, você está lá, dividindo com 10 pessoas o kitnet. E aí você agora tem a oportunidade de morar sozinho. Ó, tanto espaço só para você agora. Rapaz, esse negócio é bom. Agora eu faço o que eu quiser, né? Então, nós vivemos assim. Essa é a nossa natureza. E o pior, a gente ainda chama isso de bênção. Quando a nossa vida se torna mais agradável para a nossa carne, a gente chama de bênção. É ou não é? Salário aumentou. Que bênção. Veio um aumento que eu nem esperava, mano. Hoje foi um negocinho de Deus. Tanto que eu nem sei o que vou fazer com o dinheiro, porque ele estava tudo já, né, na ponta do lápis, assim. Agora vem um dinheiro, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu compro um sapato, um relógio, não sei, sabe? Porque a gente não está preparado para isso, né? Um pouquinho de conforto a gente já tropeça, já se atrapalha tudo, né? Então o caminho tem que ser apertado mesmo. E mesmo no caminho apertado ainda a gente dá umas vaciladas. Imagine se ele der uma alargada, aí o negócio piora. Então o caminho apertado, irmão, é para a nossa segurança, sabe? Então aqui Davi, ele está premeditando. Ele olhou a mulher, desejou, conseguiu. Agora, qual é o problema de Davi? Ele tem que esconder o pecado. E assim, ele gostou já ia chamar ela de Jezabel, né? Mas é quase o mesmo espírito. Mas ele gostou de Batseba, né? Então assim, Urias não merece essa mulher. Um soldadinho de nada. Eu sou o rei, eu sou um marido muito melhor para Batseba do que Urias, sabe? A gente é bem assim, né? Bate o olho em alguma coisa que a gente deseja e diz, essa pessoa não merece esse carro, não sabe nem dirigir. Eu mereço muito mais, eu sou um bom dirigidor, né? Então você vai na casa de alguém e vê um fogão lindo, mas a pessoa não sabe, como eu, né? Só sabe fritar ovo. Então tem um forno lá, nunca usou, porque eu não sei fazer bolo, não sei fazer nada, se eu ligar o forno é capaz de tocar fogo em casa, né? Eu acho que eu já liguei o forno para fazer aquele pãozinho de queijo, porque eu olho ainda os negócios, você liga, tá 1 minuto e deixa, e eu presto atenção ali, porque se eu fizer errado, né? E às vezes eu até erro.
Então a pessoa bate e diz, tem um campo, tem forno aqui, não, sabe? Quem tinha que ter esse fogão era eu. Eu que sou bom de cozinha. Então, na nossa mente, é assim que funciona, como Davi. Para que esse soldado não vai ter uma mulher bonita dessa? Não, eu que sou o rei. Eu que sempre dei sangue pelo Senhor, ó. Desde pequeno que eu estou lá lutando com Golias. Desde pequeno que eu estou lá fugindo de Saul. Já passei tanta peleja, tanta coisa difícil. Agora chegou a minha hora, né? Ele disse, por favor. Quando ele começa a pensar assim, as coisas começam a dar certo. É a gente. Seguindo os coaches. Pense positivo. Sabe? Pense em algo, deseje alguma coisa e corra atrás. Não deixe que ninguém te atrapalhe. Não sei o que você quer. Não sei o que você quer. Mas assim, pense no que você quer e vá atrás. Não é assim que dizem por aí? Pois é, Davi fez a mesma coisa. O nome disso é pecado. O cristão não faz isso. O cristão não tem mais essa ideia. Eu não sei, eu estou desejando uma coisa, vai que é mortal. Lembra? Pensamentos que parecem os melhores, mas são caminhos de morte. O cristão já sabe desse alerta. Então ele nunca é guiado pelos seus desejos. Mas sempre vai aparecer gente como Joabe. Mas qual pessoa lê uma carta dessa e consente com isso? É o que mais tem na igreja. A pessoa chega para você e diz, vou fazer uma coisa assim, mas não vai me afastar de Deus. Não é como esse pastor louco está falando, que as más companhias corrompem os bons costumes. Comigo não é. Então eu estou assim, premeditando umas coisas aqui, vai dar tudo certo, não é varão, é vaso. Só não se esqueça de mim quando a bênção chegar, viu? Divida com seu irmão. Como é o nome disso? Comparsa. Parceiro de crime. Parceiro de crime que é assim, né? Irmão em Cristo não faz isso não. Alguém chega e diz, não, irmão, você está maluco? Você é de Deus. Você não vai nem estar falando isso. Mas assim, já que você falou, revelou o que está no seu coração, é minha obrigação como seu irmão te repreender. E te avisar que se você continuar, é caminho de morte. Então, isso é irmão em Cristo. Irmã em Cristo. Né? Agora, Joabe, não, é o que mais tem hoje, são os amigos que consentem com tudo, aí a gente chama de amigo. Porque aí a gente tem liberdade de dizer o que a gente quiser, porque sabe que a pessoa vai aprovar. A pessoa nunca vai censurar a gente. Porque a pessoa quer que a gente seja feliz. Então você fala um monte de coisa, tudo errado, do padrão bíblico, mas o amigo diz, mas é isso que te faz feliz, amigo? Então faça o que te faz feliz. Joabe. Chama ele de Joabe. Viu? Porque quando é irmão em Cristo mesmo, repreende. Diz, não, isso não é para você, isso não é para mim, não é para a gente é crente. De onde foi que o Senhor nos tirou? Lembra da caverna de Adulão? Pois é, Joabe estava lá com Davi, fugindo de Saul, lutando, vendo a mão de Deus protegendo eles, livrando eles o tempo todo de serem mortos. E agora que eles estão, numa posição favorável, eles se esquecem de tudo. Eu vejo isso na igreja. Triste, né? Mesmo na igreja pequena a gente vê comportamentos semelhantes. De você consentir com o erro. Você ainda ajudar a pessoa a pecar. Eu fico assim, sabe? Mas aí você lê aqui, é isso. Ajudar a pessoa a fazer algo errado. Aqui é um assassinato. Eles são de Deus. Sabe a lei de Moisés? Não mata. Não, mas assim, não pode matar o amigo. Mas o filisteu, mas aqui a gente não está falando de filisteu. Aqui a gente está falando de um soldado fiel, valente, valoroso. Então, olha até onde vai a conveniência. Não, eu vou falar aqui porque assim, não é isso que te faz feliz. Então assim, quando eu quiser pecar também, você me diz a mesma coisa. Estamos combinados? Não, comigo não combinou nada. Comigo descombinou tudo, porque eu sabendo que você tem esse padrão, eu não quero mais andar com você. Ou você se acerta, ou a gente não anda mais junto. Porque se você não levar a sério que as más companhias corrompem os bons costumes, eu levo. E inclusive a Bíblia vai dizer que o mais perigoso não é nem o incrédulo aberto, é o falso crente.
Com esses nem comais. Então, cuidado. Quando a Bíblia alerta, irmãos, é fato, não é suposição. Então, às vezes a gente acha, não, fulano é um falso crente, mas assim, é inofensivo. Não tem falso crente inofensivo. É como a pessoa que cria um leão como animal de estimação. Então, aí quando você chega em casa, sabe seu filhinho bebê? Você procura, onde é que está? Na barriga do leão. Oh, que absurdo, como isso aconteceu? Você é maluco? Você cria um animal carnívoro desse tamanho achando que ele é um gatinho? Ele não assassinou até aquele dia, mas é o instinto dele. O instinto dele é esse. Então, é a mesma coisa. Não tem falso crente, amigo, não. Você vai se relacionando com ele, vai chegar um momento que ele vai se voltar contra você. Por quê? Porque é assim que está escrito. Como foi? Por que Caim matou Abel? A gente já leu 1 de João. Porque as obras de Abel eram justas. E a de Caim? Não. E Caim era de quem? Do maligno. E Abel? De Deus. Às vezes a gente não faz essa separação. Deveria. Quem deveria iniciar a separação é a gente, que é luz. Às vezes a separação vem das trevas e aqueles que se dizem luz ainda ficam correndo atrás das trevas. Eu fico assim, como assim? Né? Como eu já dividi tantas vezes com os irmãos, a pessoa sai da igreja, vai fazer um monte de coisa errada, ô pastor, vamos lá trazer de volta. Eu falo, não entendi. Como assim trazer de volta? A pessoa não foi expulsa. A pessoa voluntariamente quis sair para pecar. Vou eu atrapalhar? Não, eu vou aguardar meu coração, porque vai que aquela pessoa se arrepende, eu tenho que estar apto para receber. Agora, qual a ideia que você passa para uma pessoa que sai da igreja, está pecando, e você vai lá atrás dela? Que o que a gente tem aqui não é tão importante assim, importante é ela. Não, importante é o que a gente tem aqui. Santidade. E se a pessoa não quer isso, então realmente o lugar dela não é aqui. É duro, né? Ouvir essas coisas? Pois é, a verdade é dura. É por isso que você não ouve normalmente. Você ouve o quê? Mentiras que são agradáveis. Não, meu irmão, você é muito importante. É, meu irmão, você é importante, mas mais que Jesus, você não chega nem no chulé, né? E Jesus não tem chulé. Mas você não chega, não vá por aí, né? Então, qual a ideia de você procurar uma pessoa que não quer comunhão com Cristo para frequentar a igreja? Só a nossa necessidade de quê? De número. Ainda bem que a gente não tem, né, irmãos? É, pastor, não sei, ainda estou trabalhando. Então, não tem não, vem quem quer, né? E mesmo quem quer, a gente, vamos ver se quer mesmo. Vamos ver. Então, Joabe, ele tem esse comportamento que é tão reprovável quanto o de Davi, né? Que não é o comportamento de irmãos e irmãs em Cristo. Não. Está em erro? Sua obrigação. Aquele que, sabendo que deve fazer o bem, não faz, o quê? Nisto comete pecado. Sabe como é que se chama esse pecado? Omissão. Tem até um crime, inclusive, omissão de socorro. Imagine o salva-vidas, ele está lá no posto dele, né, que fica ali de frente para o mar, ele vê alguém se afogando, ele diz que nada, acabei de almoçar agora, o feijão ainda está pesado aqui na barriga, não vou nada me jogar nesse mar, o camarada que quis dar lá, desrespeitou a bandeira, que morra, depois eu aviso, o corpo está por ali, viu, vou buscar o corpo. Aí a pessoa vai dizer, vem cá, rapaz, você viu, eu vi, acabei de comer feijão, vou cair no mar, você é doido, né? Então a pessoa vai presa, porque isso é o quê? Omissão de socorro. É diferente, você não tem a obrigação de salvar, você não é salvar mar, né? Às vezes você não sabe nem nadar, você vai salvar uma pessoa, você vai morrer vocês dois. Mas o salva-vida, ele fez curso, ele foi colocado lá, né? Então ele tem responsabilidade de guardar a vida das pessoas naquele lugar, por isso o nome, como é o nome? Salva-vidas. Então ele viu, presenciou uma pessoa se afogando e não foi lá tentar salvar, crime. Imagine crente. Você vê a pessoa indo em direção ao abismo e você não tenta dizer, ô irmão, vá não.
Pelo contrário, não, é o que te realiza. Você quer morrer afogado? Então ainda vou ficar aqui intercedendo para que você morra mesmo. E você às vezes pode tentar morrer afogado e mas devolver você, né, vivo, não sei, né? Então eu vou ficar intercedendo para o seu plano dar certo. Não, irmão, a gente é crente. A gente quer que o plano de Deus dê certo. Por isso que eu fico muito assim, né? Só peço que o Senhor para não me deixar ficar envaidecido. Mas assim, quando a pessoa diz, você é um destruidor de sonhos, eu quase fico, glória a Deus, Senhor, não me deixa nunca sair dessa posição. Porque você é crente, irmãos. Né? Então, os nossos sonhos deveriam ser os sonhos de Deus. A gente deveria se alegrar com o que alegra a Cristo. A gente deveria entristecer com o que entristece a Cristo. E não o que a gente está vendo aqui. Mas é esse tipo de postura de Joabe que as pessoas mais procuram na igreja. É por isso que às vezes você vai ver pessoas que se sentem à vontade para falar com umas, mas não com outras. Por quê? Porque sabe que com umas pessoas vai ouvir o quê? Repreensão. Lembra de Micaías? Não vou chamar Micaías porque eu só falo coisa ruim. Não, ele falava a verdade. Como é que ele vai falar para Acabe e Jezabel que Deus está de boa com eles? É claro que ele vai dizer, ó, vocês estão debaixo da ira de Deus. Então Micaías só fala coisa ruim, deixa ele lá, que é miserável. Né? Não, ele fala a verdade, irmão. E a gente vive num mundo onde a mentira é aplaudida e a verdade é vaiada. Ele fala a verdade, sai daqui, me joga tomate, cenoura, né? Mas se a pessoa mentir, aplausos, emoção, choro, né? Vai ver amanhã de novo. Queremos bis, né? Então cuidado. Pastor, você falou demais sobre isso para você ver, né? E eu creio que eu vou falar tudo isso e a probabilidade de a gente ser Joabe é grande, né? Em nome de Jesus, não, né? Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Ou seja, o plano de Davi para encobrir o seu pecado deu certo. Olha que bênção. Consegui o que eu queria. Porque assim, se aquele primeiro projeto de Davi desse certo, o que ia acontecer? Aí eu não vou ter mais Betseba, porque aí ele vai ter o filho com ela e volta a ser marido dela, mas eu gosto de Betseba. Pastor, diga, filho. Depois que Davi planejou a morte de Urias, todo dentro do pecado, o comunhão dele com Deus já estava totalmente afastado. Imagine, né? É a cegueira. Né? Se você entra num quarto escuro, sem luz, você enxerga mais alguma coisa? Não. Né? Então é a mesma coisa. Se a gente se afasta da luz, a gente não enxerga mais nada. Agora, para a pergunta, ele também poderia saber que esse pecado dele teria uma consequência? Não. Não. É isso que é terrível, né? Porque quando a gente está cego, a gente não vê mais nada. Entendi. Por isso que, não sei se você já ouviu essa expressão, cego de amor. Sim. Cego de paixão. Então a pessoa não vê mais nada, só vê aquilo, né? Então isso que é, por exemplo, o vício. Você vai convencer uma pessoa que faz uso de drogas a parar. Não, ela fica ali 2, 3 horas, 4, daqui a pouco o negócio começa a crescer e aí ela vai esperar uma brecha sua para sair de lá e usar, porque aquilo o quê? Ela não enxerga o que você está querendo mostrar, entende? Então o perigo da gente se afastar da luz é que quando a gente se afasta da luz é escuridão. Não tem meia luz, tem luz e tem escuridão. Por isso que você vai ver, como é que ele está lá na criação? Primeiro era trevas, aí Deus criou a luz. Não criou o sol não, viu? As estrelas vão vir depois. Ele criou a luz. E ele fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Então, separação, não tem meia luz. A gente que faz. Não, fulano é meio crente, fulano está meio desviado. Como é meio desviado? Eu fico imaginando, porque eu sou idoso. Então eu fico imaginando, na minha época mágica, era você botava uma pessoa dentro de uma caixinha,
e o mágico fazia que estava cortando e fazia, né, aquele truque, aí ficava as perninhas balançando. Você, rapaz, você para igual faz um negócio com o dedo assim, né? Aí você pensa que arrancou o dedo. Então, ali eu fico meio crente, é uma perna do lado e separou o corpo. Não tem meio crente, não tem meio desviado, não tem meia luz. Não, aqui ó, acabou a luz. Quando é que vai voltar a luz? Lá em Natan. E mesmo quando Natan conta, se Deus permitir a gente chegar lá, que provavelmente não vai ser hoje. Quando Natan fala, tem aqui, o homem tinha uma ovelha, tinha não sei o que, roubou a ovelha dele, vai pegar esse miserável que pegou a ovelha do pobrezinho e vai matar. Aí Natan diz, por que você está com raiva? Esse não é você, Davi. Ele que contou a história, ele ficou indignado, sem saber que era ele. Você vê o que é cegueira, né? Por isso é tão importante a pregação. Se você está cego, a chance de você enxergar é aqui. Porque aqui tem luz, mesmo que você não queira enxergar. Para você não ser influenciado pela luz, você vai ter que fechar o olho. Porque a manifestação da graça, quando a palavra de Deus é pregada. Por isso que tem gente que evita. Porque não quer que os seus pecados sejam iluminados. Mesmo na sua consciência. Então imagine uma pessoa, né, que está aqui sentada, e aí a pessoa está querendo pecar. E está pecando. Ninguém sabe que ela está pecando. Ela sabe, Deus também. A pregação muitas vezes vai revelar. A pessoa vai se sentir incomodada. Então, quem que gosta de... Se você senta numa cadeira e a cadeira tem algum tipo de prego, você continua sentado? Você se levanta e vai para uma que não tem um prego, não é assim? Então, se você está indo para uma pregação que está te trazendo desconforto, porque você quer viver em pecado, você continua a ouvir? Não, você vai arranjar todo tipo de desculpa para não ouvir mais. Por quê? Porque as trevas, tem gente que gosta. Assim, a gente já teve um passado, né? A gente não nasceu no Evangelho, não foi criado, eu e você, creio também, não fomos criados no Evangelho. Então, quando você ou eu, a gente frequentava um bar, uma boate, era aquela luz bem clara, tudo o que? Escuridão. Para que escuridão? Para as pessoas serem estimuladas a fazer coisas erradas e ninguém vê. Então, é isso. Para quem quer fazer algo errado, a escuridão é o ideal. Por que eu vou sair da escuridão se ela me favorece? É como, por exemplo, um lugar que tem tráfico de drogas. O que eles fazem? Queima a iluminação pública. Por quê? Porque eu vou querer luz. Não, estou praticando um crime, eu quero luz? Não, eu quero tudo escuro aqui, para ninguém saber que eu estou aqui. E se souber, nem me ver, me reconhecer. Então a luz só é favorável para quem o quê? Quem não tem nada a esconder. Aquele que quer viver uma vida, né, oculta, ele vai fugir da luz. Então, por isso que é tão triste, né? Ainda mais a gente está falando de Davi, né? Então, aqui ele já está cego. E não saber, a mão diante dele não sabe, não vê. Não vê a mão diante dele. Tamanha cegueira aqui. Porque a gente é capaz de chamar esse tipo de acontecimento de bênção. Olha como Deus está me abençoando. Então, assim, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Urias não se relacionou com a mulher, portanto, ele não aceitou o meu filho como dele, que era o primeiro projeto de Davi, né, encobrir o seu adultério. Então, assim, aí ele morre e agora eu posso me relacionar com a mulher que eu amo, porque antes eu não poderia. Ela ia continuar sendo esposa de Urias. E aí ia ser um problema para mim, porque se eu tivesse vontade, eu tinha que ter que ficar com todo o cuidado, né? Para não ser descoberto. Mas agora não, o Urias morreu, o que é que ele vai fazer? Vai se casar com ela. Então, e ainda vai sair de bonzinho. Né? Porque, viúva, né? E grávida. Que rei bondoso. Porque todo mundo está achando que esse filho aqui não é de Davi, não. Porque se faz as contas, não, então adulterou. E adultério é pecado. E pecado naquela época é crime, não é só pecado, é crime, né? Então Davi ainda sai de bonzinho. É isso que as pessoas chamam de bênção na igreja. Então premedita o mal, dá certo e depois diz, Deus me abençoando. E o pastor ficar dizendo que se eu fizer coisa errada, não, eu faço coisa errada e dá certo. Ainda tem uma coisa, né? O adultério
nesse caso aí, teria que ser apedrejado os dois. E isso os dois, com certeza absoluta. Né? O próprio Davi deveria ser morto, isso mesmo. Pela lei que Davi jurou proteger. Ainda tem isso. Então, saindo os homens da cidade, o negócio vai pegando, viu, irmão? Pois é, aí morreu Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Sabe quando você recebe aquela boa notícia? Então, é como uma pessoa que estava aqui congregando uma época, né? Aí é difícil, né? A pessoa que ele dizia amar morava em outra cidade e restrições financeiras. Aí se afastou de tudo, saiu falando mal do pastor, saiu falando mal da igreja, fez concurso público, todos os concursos que ele fez passou. Sabe a pessoa que ele queria se casar, adiantou o casamento, já está casado e parece que já está tendo filho. Já teve, né? Então, aí, tudo está dando certo. Uma pessoa dessa vai acreditar que o que ouviu aqui era certo? Não, é errado. Certo é o que ele está vivendo. Estou sendo abençoado. Passei num concurso bom, ou seja, dinheiro, resolvida a situação. A pessoa que eu amava estava distante de mim, agora casou, está perto, né? E ainda estou com família. Então, assim, como é que vai dizer que Deus não está me abençoando? A gente viu isso aqui. São coisas que vocês sabem. Então você olha para aqui para a Bíblia, vê o que é o exemplo, e fala, rapaz, o negócio pegou, viu? Pastor, o senhor fala assim publicamente, por quê? Você tem alguma coisa para esconder? Eu também não. Então a gente precisa entender que esse é o inferno. Então, se a pessoa tem prazer na iniquidade, você sabe que a pessoa não vai para o céu. Então, pode conquistar o mundo inteiro e naquele grande dia, e aí tem gente que ainda quer ter comunhão com esse tipo de pessoa meio desviada, né? Que não existe meio desviado? Pois é. Mas é gente boa. Deve ser, né? Deve ser para alguém. Né? Urias é que não achou muito bom. Urias não achou muito bom essa premeditação. Então, cuidado, irmãos, porque para que você não seja participante de pecados alheios. Cuidado com quem você anda, o que você fala, o que você aprova. Você tem que deixar bem claro quem você é e quais são os seus valores. Né? Por quê? Porque para a pessoa não te colocar em cilada junto. Né? Cuidado. Cristão, quando a Bíblia diz que cristão tem que ser firme, é para sua própria segurança. Né? Cuidado. A gente não aprova o erro. A gente repreende severamente. Você vai ver a repreensão de Natã para Davi. Não tem alívio, não. É um negócio duro. Por quê? Porque dura era servir de Davi. Então, cuidado. Não estimule pecado. A quantidade de pessoas que ouvem o Evangelho e que vão para o inferno é muito maior do que as que ouvem o Evangelho e vão para o céu. Então, cuidado para que você não esteja incluído no número de reprovados. Então aqui ele diz, chegou a notícia que Davi esperava. E olha o que vai acontecer. Versículo 19, deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminardes de contar ao rei os acontecimentos desta peleja suceder, que ele se encolarize e te diga por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar, não sabíeis vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele no muro, um pedaço de mó corredora, de que correu em Tebes? Por que chegaste ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o heteu. Porque olha que coisa, irmãos, para Davi assassinar Urias e não ser descoberto, ele teve que matar outros também. Você imaginou agora? Então, Joabe, sabe, se eu mandar só Urias, vai ficar na cara que a gente estava querendo matar ele. Então eu tenho que fazer de um jeito, de simulação. Lembra do que está escrito em 2 Pedro 2?
Os falsos mestres, à semelhança dos falsos profetas, introduzirão dissimuladamente heresias. O que é uma coisa destruidora? Mortal. Então, eu tinha que matar Urias, né? Mas eu entendi, Davi. Você quer que eu mate Urias sem ninguém saber que a gente está matando ele. Então vai ter que morrer outros também. Olha o que o pecado faz, irmãos. A gente deixa de dar valor à vida humana. Começa a tratar as vidas como se fossem nada. O importante é o meu objetivo, ser satisfeito. Eu não estou nem aí com você. Se você entrar no meu caminho, eu passo por cima. Eu quero é o meu prazer. Eu quero é o meu plano dando certo. Se você quiser me ajudar no meu plano, ótimo. Se você se colocar na frente, morre também. Onde é que está essa atitude? Na maioria das pessoas que estão na igreja. Você repreende uma atitude errada. A probabilidade dessa pessoa ficar com raiva de você é o quê? Enorme. E nunca mais falar com você. Ou às vezes até falar com você, mas falar dissimuladamente, né? Escondendo os planos para que você não atrapalhe. No meu caso é assim, né? A pessoa que se aconselha comigo vai fazer isso uma vez, se quiser pecar. Porque se quiser viver sério, aí não, a gente está sempre dialogando. Mas se quiser pecar, vai se sentir extremamente desconfortável, porque eu vou falar, né? Então, cuidado, irmãos, porque não é amor incentivar as pessoas naquilo que elas desejam. Não, isso é falta de amor, porque o nosso coração é enganoso. Então, se a pessoa deseja aquilo, provavelmente a pessoa está desejando a própria morte e você está consentindo. Como cristãos, a gente dá valor à vida. Pastor, outra pergunta, me desculpe. Pode perguntar, meu filho, para você não ser Joabe nem Davi. Não, eu queria falar sobre isso. Eu também vou perguntar daqui a pouco. Joabe era crente, não, né? Era todo mundo crente, meu filho. Todo mundo temente a Deus aqui. É isso. O negócio é ser, né? Mas viam as coisas de Deus assim de maneira. Porque eles eram para ter repreendido Davi, né? Com certeza. A carta chegou até ele, né? Não é? E aí também ajudou no procedimento todo. Por quê? Porque a ideia é: eu vou repreender o rei Davi. Não, Davi é um homem de Deus. Não. É homem de Deus quem segue a Bíblia. Então, às vezes a gente está olhando para uma pessoa e diz: fulano é de Deus, não sei. Deixa eu ver aqui na Bíblia se o comportamento está batendo. Se não bater, então não é mais de Deus. Lembra que os falsos profetas, qual é a característica deles? Eles parecem ovelhas. Mas são loucos demorados. Então, se você for pela aparência, vai errar, né? Então, Joabe tinha várias limitações. Joabe também vai pensar, né? Eu vou repreender o rei Davi, né? Claro que vai, Joabe. Todos nós estamos passíveis de errar. E é por isso que é bom que sejamos dois ou mais. Porque se um tiver para tropeçar, o outro vem e diz: não sei se vocês, né, lembram, a gente já passou o desenho Peregrino, o filme Peregrino, todos vocês assistiram, eu acho, né? E lá fica bem claro, aquela parte final, o cristão está quase desistindo. Quem é que ajuda ele? Esperança. Esperança diz: ô cristão, a gente chegou aqui, não desista agora não, vamos, você consegue. Mas ele estava quase submergindo lá naquele rio, o último obstáculo, né? Olha a importância de você ter uma pessoa, seu irmão do lado, né? Para te estimular no que é bom, né? Admoestar ao amor e às boas obras. Mas naquilo que é errado, repreender, né? E repreender severamente, né? Proporcional ao erro, né? Por isso que muitas pessoas, eles começam a ter uma determinada liberdade em ter comportamentos anticristãos na igreja. Por quê? Porque não tem repreensão. Então, à medida que a pessoa começa a fazer algo errado na igreja e ninguém repreende, a pessoa se sente mais à vontade para fazer coisas cada vez piores. Então, a gente tem que se alertar, né?
somos levantados para a defesa do Evangelho. Julgai, pois, os de dentro, porque os de fora Deus julgará. Então, é a nossa missão, não somente evangelizar os de fora, mas cuidar da santidade aqui dentro. Preciso continuar para a gente concluir. Eu sei que está bom, os irmãos estão interagindo, isso é sempre bom. Então, Davi, perceba que Joabe mandou o recado para Davi. Davi, eu entendi e fiz como você mandou. Então, você sabe que para morrer Urias e o povo não desconfiar, eu tinha que botar outras pessoas para morrer também. Versículo 22. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. Alguns. E tudo isso para encobrir o pecado. Então cuidado. A pessoa que diz amar você e te incentiva a errar, ela não te ama não. E ela não só faz mal a você, como faz mal a qualquer um. Viu? Cuidado. Então os flecheiros atiraram e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Olha como fala de Urias, de maneira. Porque eu podia dizer, morreram os servos. Não, mas ele queria saber o quê? Eu quero saber de Urias. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Olhe para isso, irmão. Davi aqui está sem misericórdia. Vê a fidelidade dos soldados, porque o que leva o soldado a ir para um lugar assim tão perigoso? Fidelidade. Não, se tiver que morrer pelo meu povo, pela minha nação, pelo meu rei, eu vou. Por um rei desse, traidor, em todos os aspectos, porque Davi traiu a nação aqui, e ele aqui está justificando, como aquele intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Anima Joabe. Joabe, é nós. Continuamos na parceria. Você, diga. Mas lá na frente o próprio Joabe vai trair Davi, Porque é isso, se uma pessoa faz coisa errada para te ajudar, faz coisa errada também para te atrapalhar. Exatamente. Então, porque a questão é valor, Então, se você é fiel aqui na igreja, se você é fiel a Cristo, você vai ser fiel até diante de um inimigo. É uma pessoa que não tem compromisso com você, mas você firmou o compromisso com a pessoa, Você vai. Imagine, por exemplo, você está no trabalho. E aí você, o empregador está lá na mente dele, vou fazer essa pessoa trabalhar o mês todo para mim, mas ela vai trabalhar e no quinto dia útil do próximo mês eu não vou pagar. Ele já tem isso na mente. Mas você não vai deixar de trabalhar, porque você fez um compromisso. Você está lá trabalhando. Aí chega no quinto dia útil, o seu salário ele não vai te pagar. Aí você faz o quê? Não vou vir mais. Mas assim, você vê, ele usou da sua fidelidade. Ele abusou, da sua confiança. Então, a gente muitas vezes vai passar por situações assim. Por quê? Porque é a nossa característica. Como a gente já ouviu, Cada um dá o que tem. Então, se você tem no coração maldade, você vai dar o quê? Maldade. Mas se no seu coração, como fruto do Espírito, bondade, benignidade, a pessoa pode fazer a maldade que for, você não vai conseguir pagar com maldade. Por quê? Porque o fruto do Espírito está em você. E o fruto do Espírito é o quê? Bondade. E no final a gente percebe então que Joabe era um falso crente, na verdade, Está vendo? Então essa postura, que a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque aquele que não repreende a gente quando a gente está errado, ele não é nosso amigo. Então, ele
também vai armar ciladas contra a gente se isso for conveniente para ele. Né? Então é sempre perigoso, a Bíblia sempre alerta. O pior tipo de companhia é o falso irmão. Em segundo lugar, o incrédulo. Mas mais perigoso que o incrédulo? Pois é, você vê como é. Né? E é a Bíblia que está dizendo isso. É a Bíblia. Então, cuidado. Vamos lá. Então, Davi disse, ó, anima a Joabe. Ó, é nós. Fez coisa errada, deu certo. Então, ó, sou rei aqui, fique tranquilo, você vai se dar bem enquanto eu vou ser rei, enquanto eu for rei, sabe? Porque eu já vi que você é de confiança. Você viu que eu estou todo errado e me ajudou, né? Não saiu por aí me repreendendo. Ó como você é gente boa. Né? Porque imagine que você acha ruim um pastor que te repreende do púlpito. Você fala assim, mas como você acha ruim isso? Porque a melhor forma de repreender o seu pecado é publicamente, para você ficar envergonhado mesmo. E quando você pensar em pecar de novo, pensar 2 vezes, né? Vou nada, você viu? Tu é doido? Se eu fiquei constrangido com a repreensão aqui na terra, imagine no dia que for lá no céu. É isso que as pessoas não pensam. Acha que, não, grave. E olha que a gente é um pouquinho, né? A gente não chega a um grupo de 30. Tu repreendeu? Todo mundo eu estou. E naquele dia que vai ser na frente do mundo inteiro, literalmente todo mundo vai ver. Não é melhor você ser constrangido aqui e se arrepender? Porque lá vai ter a mesma, lá só que lá vai ser pior. Então a pessoa não entende isso, né? E ainda acha ruim uma pessoa que te ajuda. Porque como eu falei, as trevas incomodam, a luz incomodam as trevas. Então, a pessoa que se sente desconfortável com uma repreensão pública é porque está confortável com o pecado. Com as trevas, né? Mas com o pecado, né? Então, podia ter me chamado no cantinho. E é o que aqui né? Então, cuidado, irmãos, porque é sério, é muito sério. É muito sério. A gente sabe que a volta do Senhor está logo ali. E independente do Senhor Jesus voltar, né, daqui a 1 ano, 1 mês, 10 anos, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na terra. Fechou os olhos, já acabou. Já é juízo, né? Salvação ou condenação. Então é importante a gente andar sempre fiel. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser irrepreensível, é isso. Irrepreensível não é a pessoa que não peca, é a pessoa que não quer pecar. Então, se eu peco e alguém me repreende, maravilha! Sabe quando você, às vezes, está dirigindo o carro e alguém pega e diz, a porta está aberta. Você reclama? Ainda mais se você tem um filho atrás, uma criança. Obrigado. Que bom, não sabia que a porta estava aberta. Então é importante que a gente entenda que a pessoa que nos alerta nesse sentido é essa pessoa que é nosso amigo, e mais que amigo, irmão. Mas a pessoa que tem uma postura contrária, a gente não pode achar que isso é bom. Uma pessoa que me incentiva no que é errado, eu não posso ver isso como algo positivo. Independente do laço afetivo que eu tenho com a pessoa. Como assim, pastor? Lembra-se que Jesus disse que veio trazer a espada? Então imagine que você é uma família de 5 pessoas, pegando o próprio exemplo de Jesus, né? 5 pessoas. Até Jesus entrar na casa, era todo mundo unido. Por quê? Era todo mundo trevas. Treva com treva é treva. Então, de boa. Mas aí 2 foram para a luz. E agora? Agora naquela casa tem luz e trevas. Vai começar a ter problema. E aí? Faz o quê? Né? Então, é preciso que a gente entenda. Você olha para a pessoa e diz, mas eu amo essa pessoa, e agora que eu sou de Cristo, está difícil o nosso relacionamento? Eu sei. Ore para que essa pessoa seja salva, e se isso não acontecer, persevere até o fim, para que você mesmo seja salvo. Né? Porque esse tipo de coisa acontece. Jesus avisou que aconteceria. Uma casa com 5 pessoas, e 2 se levantarão contra 3, 3 contra 2.
Então está escrito e não está escrito, sabe? Letra por letra, palavra por palavra. E a gente, não pode ser assim. É 5, vamos ser os 5 crentes, e antes de Jesus a gente já se dava bem, agora com Jesus vai ser o paraíso aqui na terra. Não tem paraíso aqui na terra. Tem gente que acha que está muito bom aqui na terra, e normalmente esse pessoal vai para o inferno. É o rico lá da parábola, que a gente nem sabe se é parábola ou não, né? Pela maneira como Jesus conta. Então o rico vivia todo dia, parecia um paraíso. Fechou os olhos, inferno. É preciso que a gente tenha cuidado. A satisfação das nossas vontades carnais, elas são um péssimo sinal. Porque a gente já aprendeu, se a carne está feliz, o espírito não está. A carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, vamos lá. Já vou concluir. Pastor, o senhor fala isso várias vezes, mas né? Vamos lá. Ouvindo, pois, olha que coisa assustadora. Vocês se assustem, viu? Por favor. Não é para se assustar, quero todo mundo cara de pânico aqui. Se eu boto um filme de terror, você vê um filme de terror, e eu estou contando uma história aterrorizante. Não, meu desespero. Por que a gente não se desespera vendo essas coisas? Porque a gente ainda não entende a seriedade delas. Por isso que às vezes a gente precisa repetir. Talvez daqui a 1 mês, 2, se a gente estiver vivo, né? 2, 3 meses, 4 meses, a gente volte aqui a esse texto. E aí a gente... Mas vem cá, não teve, há 4 meses atrás não falou nisso? Mas quando falou daquele, agora o negócio, agora desceu, viu? Agora eu entendi. Porque, por isso que a gente repete, né? Porque se não fosse assim, para que ficar lendo a Bíblia? Como a gente vê tanto, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, estou lendo a Bíblia pela 100ª vez, pela 200ª vez, pela 1000ª vez. Cada vez que você lê, é diferente. O seu compromisso com Deus aumenta. A sua consciência em relação aos seus próprios erros o perigo da sua queda fica mais claro para você. Quando a gente não entende direito, a gente fica meio que, não, é de boa, é tranquilo. Eu sei que a porta é estreita, caminho apertado, mas estou aqui, estou firme. Aí você lê a Bíblia assim, quando você chega assim na 20ª vez, você diz, rapaz, eu achava que eu estava firme, eu nunca tive firme. Aí às vezes você precisou ler 20 vezes, às vezes você precisou ouvir 40 vezes a minha pregação. Agora o negócio pegou, porque agora eu entendi. É como Natan e Davi. Davi, é você, Davi. Rapaz, sou eu. Então, é nesse sentido, e a repetição é tão importante, irmãos, porque a gente é difícil para assimilar. E quando eu falo assimilar, é assimilar na nossa vida, porque às vezes, para a gente aprender, para dizer para o outro, fulano, você devia que estar lá. O pastor desceu o cajado e olha, eu só pensava em você. Aí a pessoa, vem cá, você tá doida? Você vê um culto daquele que pensava em mim, tá me chamando de desviado? Então, cuidado, viu? A pessoa ainda pode se ofender. Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Como é a história? Olha, rapaz, dá uma indignação. Não sei se você não fica indignado, é com você. Mas dá uma indignação esse povo falso, né, irmão? Quem é esse povo falso? Somos nós. O mesmo choro que a gente tem quando vê a Paixão de Cristo, a gente tem quando vê um filme emotivo, né? Então, não sei se você se emocionou com Titanic. Eu me emocionei. Então, você chorou na Paixão de Cristo, chorou em Titanic, o mesmo choro. Então, Cristo está apanhando. E é de verdade. Ele morreu por seu pecado. E aí vem aquela cena do Leonardo DiCaprio lá, e morrendo afogado para salvar a mulher. Meu Deus, coitadinho. A mesma lágrima. Para Jesus sofrendo e para Leonardo DiCaprio morrendo lá, afogado lá. Não entendi, então.
né? Então, é assustador, irmãos, porque hoje em dia, chorar não está dizendo quase nada, até porque o apelo emocional dos cultos é muito grande. Não se esqueçam, nós vivemos numa época onde existe uma área, sempre existiu, né? Mas agora existe nominalmente uma área do conhecimento chamada psicologia. E eu não sei se você já se ateve a isso. A palavra psique, que vem do grego, se eu não me engano, significa alma. Ó, alma. Logia, estudo. Então, o que seria psicologia, né? No sentido mesmo da expressão, o estudo da alma. Qual é o principal nome da psicologia? Um ateu, ex-judeu, se é que existe ex-judeu, chamado Freud. Ele era judeu, né? Então você vê, psicologia. Então a pessoa está sofrendo, vai para onde? Para o psicólogo. Aí vai trabalhar aquele seu sofrimento, seus traumas, suas dificuldades de vida, né? E a gente já está vivendo numa época. Psicologia faz parte da vida de quase todo mundo. E tem pastor que faz curso de psicologia para melhorar o pastoreio. Uma vez me disseram isso. Você nunca pensou em fazer psicologia assim para ajudar na congregação? Eu falei, não, eu penso em estudar mais a Bíblia, orar. E psicologia, nem de perto. Como eu vou dar ouvido para uma pessoa que não ouve a Deus? Aí a pessoa se assustou quando eu disse isso, né? Aí já olham para mim como se eu fosse, né, um ET, subversivo e coisas semelhantes. Mas a ideia é bem essa, irmãos, né? Hoje, a maioria do que se ouve e a maneira como se aborda a Bíblia nas igrejas é de forma emocional. Então, é escolhido por essas figuras de liderança evangélica, né, mexer com a nossa emoção, sem mexer com o nosso arrependimento, convencimento de pecado. Por quê? Porque não vai se falar disso. Você vai virar para uma pessoa que está sofrendo e dizer, meu irmão, você merece esse sofrimento. Quem é que diz isso? Eu sou o louco que odiado, né? A pessoa chega e diz, como eu já aconselhei, pastor, casado, a pessoa não vale nada, você não sabe como é minha vida é difícil. Eu fico ouvindo quase meia hora. Ouvindo. Aí eu disse, né? Entendo, difícil, né? Quando você casou, tinha uma arma na sua cabeça, a pessoa já... Como assim? Eu falei, porque alguém lhe obrigou, né? Não, pastor, não obrigou. Mas era outra pessoa. Não, era a mesma. Você que pensou que era outra. E você fez um compromisso com essa pessoa diante de Deus. Então, assim, né? Então, a orar. Porque a gente se queixa dos nossos próprios pecados. A gente faz escolhas ruins e depois não quer aceitar as consequências. E aí depois ainda quer dizer que o culpado é Deus. Não, irmão. Se você é cristão, não. Então a pessoa vem, você ouve, você diz, se arrependa, peça ajuda a Deus, Ele vai consolar você. Mas jamais aceitar que a pessoa se vitime. Porque não tem vítima aqui. Nós somos monstros, né? Olha aqui Davi, o que ele fez. Um homem segundo o coração de Deus. Então a capacidade da gente fazer o mal é muito maior do que a gente imagina. Por isso a gente não pode dar lugar para isso. Então a pessoa vem, começa a dizer um monte de coisa e você ainda, não entendo, sabe? Coitadinho, coitadinha, não, né? Não sou vítima, não. Fui eu mesmo. Mas eu peço ao Senhor que me ajude no sentido de não me fazer desistir, não me fazer pagar o mal com o mal, não fazer com que a maldade com que eu estou sendo tratado venha me transformar em uma pessoa tão perversa ou mais do que a pessoa que está agindo de perversidade comigo. Isso que a gente aconselha. Mas aceitar que a pessoa se vitime e ainda incentivar isso, ou realmente, coitadinho de você, não sei como essas coisas acontecem com uma pessoa tão boa como você. É como os ímpios costumam, né, dizer, eu chamo de ímpios porque tem que ser ímpio para dizer uma coisa dessa. Por que Deus faz coisas ruins com pessoas boas? Aí você pergunta, cadê as pessoas boas? Eu gosto da resposta de um pastor que disse, eu só vi isso acontecer uma vez, e foi porque a pessoa deixou Jesus, né?
Então com a gente não. A gente, primeiro que a gente não é pessoa boa, né? Então não tem coisa ruim com pessoa boa. A gente que cria fantasia na mente, né? E não aceita. Então acaba fazendo isso. Então a pessoa olha e vê, tá vendo Batseba amava Urias? Mulher apaixonada pelo marido, coitadinha, a bichinha, o que vai ser da vida dela agora? O homem da vida dela morreu, gente. Vocês não estão entendendo? Olha como se chega. Por isso que a gente não pode ser levado pela emoção. Cuidado. Se uma pessoa vira para você e diz, eu sou mãe e pai de pet, você já sabe qual é a minha resposta, né? Sai, cão. Né? Porque mãe de cachorro é o quê? Né? Eu não vou nem dizer, para depois não dizer que eu estou xingando, né? Mas não é xingamento, é a palavra, né? Então, outro dia, né? A pessoa, meu filho, aí vai mostrar a foto, é um cachorro. Eu digo, rapaz, ele veio da sua barriga. Claro que não. Eu falei, filho, para mim, né? Mas é um mundo assim insano, né? Eu tô arrasada. O que foi? Toninho morreu. Eu falei, e quem é Toninho? Era meu filho. Eu falei, meu Deus, perdeu o filho. Foi, tinha 14 anos. O tio morreu jovem. Não, já era velhinho. Eu falei, mas como foi assim? Aí mostra Toninho. Sabe aqueles poodle que sem dente já? Parece. Eu falo porque eu tive uma cachorra, viveu mais de 20 anos, 21 anos, Mila, né? A bichinha só tinha 2 dentes, um era para doer e o outro para assustar, parecia filme de terror, né? Mas cria um laço afetivo, né? Então a pessoa diz, Toninho morreu, e se acaba, né? E assim, estou chorando, que hoje faz 1 ano que eu perdi Toninho. Por favor, irmão, né? E as pessoas incentivam esse tipo de prática, né? Não tem incentivo aqui não. Olha, você quer brincar com isso, é lá fora. Tem um monte de gente aí, igual a você, tem olho igual a você, boca igual, e está morrendo em guerra, de fome, em vários lugares do mundo, e você vê com palhaçada, com o negócio de cachorro morrendo, vai acordar, né? Então tem que ser sério, irmão. Não pode não aceitar. Por quê? Porque ser humano é ser humano, bicho é bicho. Não deixa com que o mundo transforme isso em você. Lembra do que Paulo fala? Não vos conformeis este século. Não estou dizendo que você não cuide do seu cachorrinho, bicho de estimação, sei lá, né? Arara azul. Não, arara azul não pode, é crime, né? Vamos aprender. Mas não sei que bicho é que você tem em casa. De repente você se apegou a flexível, né? Já tentei tanto me livrar de flexível não morre, eu vou criar ele, né? Então você começa a criar flexível como um hamster. Não sei, ele tem cabeça para tudo, né? Outro dia eu vi uma pessoa com uma fazenda de formiga, né? Faz tipo um aquário, bota areia, e aí as formigas moram lá dentro, assim, a pessoa interage com a formiga, seja com as formigas. Então tem gosto para tudo, né? Então cuidado para você não entrar nisso. Isso tudo é distração, irmãos. Como pessoas que às vezes têm mais afeição a um personagem de um jogo do que a vida real, né? Hoje virou, eu acho um absurdo. Primeiro que eu não chamo isso de esporte, mas já e-sports é o quê? Joguinho de videogame virou agora esporte. Aí fica os meninos tudo cheio de açúcar, cada um com uma barriga maior que a outra, os dedos cheios de cabo, tem até luva para dedo, sabia? Outro dia eu vi um negocinho que vem até aqui assim, eu falei, que troço é esse? É luva para dedo, que é para não fazer calo quando tá jogando no celular. Eu digo, rapaz, que demônio, né? Então, esportes, né? E ainda é esporte, e dá dinheiro, viu? Tem time disso, tem campeonato mundial disso. Ô, irmão, que coisa absurda. E é só morte. Rapaz, e fulano matou o outro, matou, miserável. Quem mata no joguinho para matar na vida real, pulo. Não, isso nunca vai acontecer. É sério? Você não conhece a mente humana, né? Então a gente banaliza as coisas. Elas vão acontecendo assim na nossa frente, a gente finge que não vê. Na nossa frente.
a gente passa e finge que não vê. Não, irmãos, a gente tem que ser uma voz que clama no deserto, endireitar os caminhos, porque o Senhor está chegando. Glória a Deus. Né? Mas vamos lá, eu preciso calar a boca, Não, vocês, tá né? bom. Vocês têm coisa para fazer. Passado o luto, ó, que luto, irmão! E não tem luto aqui não, aqui é falsidade, hipocrisia. Parece que quando o irmão vai enterrar o pessoal lá, todo mundo chorando, depois vai pro bar. É assim mesmo. Você fala, que luto! Às vezes no próprio enterro, ó, a casa vai ficar para mim, pro carro, ó, para você não vir pro caixão também. O que tem de irmão que mata irmão por causa de herança? Que luto, irmão! Pastor, uma vez pegaram um rapaz morto, tinha um celular de primeira geração, levou na sala e botou o dedo do morto da digital para desbloquear o celular. Para poder vender, senão, né, não vende. Imagine, não tem apego, né? A vida humana, não, vai perder um celular caro desse, né? Então, são coisas assim, né? Que a gente fica assim, meu Deus, onde é que está a sensibilidade? Né? Podia fazer uma coisa assim, aí eu falo, não, né? Vamos respeitar a família, mas não, o pessoal morreu, ó. Depois é choro, né? Então, passado o luto, Davi mandou buscá-la, ó. Rapaz, mas Davi é gente boa demais. Eu fico imaginando que rei gente boa, né? Então, mandou buscar a bichinha, porque sou viúva, grávida. E Davi é bonzinho, gente. Né? É assim as pessoas que chegam na igreja. Pastor, eu quero muito ajudar. Irmão, quando eu ouço essa frase, chega o joelhinho treme. Eu já fico assim, né? Procurando uma parede, porque a facada vem de frente, né? Porque de costas você não vê. Eu encosto logo por aqui, porque para vir a flechada de frente, pelo menos, né? Porque eu quero ajudar. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quer ajudar, ajuda. Não fala em ajudar. Só ajuda. Né? Você vê alguém em necessidade, você ajuda. Então, quando a pessoa fala, né? Eu quero tanto fazer a obra. Você esqueceu de botar na frase, eu quero fazer a minha obra, né? Porque não é de Cristo. A gente vê isso muito na igreja. Então, esse tipo de postura hipócrita. Então, olha, Davi premeditou, fez coisas perversas e aparentemente foi bem recompensado. Ele nem imaginava que ele teria a mulher dos seus sonhos nos seus braços. Saiu muito melhor do que a encomenda. É assim o pecado. A gente pensa que se deu bem. Tem um episódio, inclusive, do Antigo Testamento que fala isso. O povo está começando a falar mal do maná. Começa a falar mal de Moisés e de Deus. E diz, por que tirou a gente do Egito? Lá era bom, tinha pepino, melão. Eu digo, vai gostar de fruta e verdura longe, né? E aí, então, e tinha carne. Aqui a gente fica só comendo esse maná. A gente quer carne. Os carnívoros miseráveis, esse povo. Aí Deus, você quer carne? Tá bom, mandou aves. E é uma quantidade, uma absurda de aves. E o povo disse, rapaz, para a gente comer isso vai ser uns 2 anos para comer carne. E a gente vai viver de bucho cheio o dia todo, vai enjoar de carne. Pois é, achou que ia. Você já preparou um frango? Eu nunca preparei, mas já vi, né? Aí você depena, aí depois corta, não tem que fazer tudo, aí tinha que limpar por dentro, não é isso mesmo? Aí todo esse trabalho, aqui sabe, prepara, né? Então todo o trabalho, aí está, tempera, tem que temperar, né? Tempera, bota a passar, o cheiro sobe, eita, não fala isso não, nessa hora, o cheiro sobe, já vê aquele cheiro dos franguinhos assim, né? Naquele negócio, rapaz, é gostoso, não fica, né? Aí o cheiro sobe, aí você pega aquele negócio, e não dá nem vontade de comer direto, dá um cheirinho mais, né? Porque é um cheiro bom, comeu, mas antes que a comida descesse para o estômago, Deus matou. Deu-lhe o que pediu, mas enviou uma enfermidade mortal. Então é preciso que a gente tome cuidado. Às vezes a condenação vem em Deus dar exatamente o que a gente quer, porque na maioria das vezes a gente pede mal. E é bom quando Deus não nos dá.
Por quê? Porque aí a gente não sofre né, com aquilo que a gente teria sem saber que é mal. Lembra? Você me pediu um pão, não vou te dar pedra. Mas imagine que você chama pedra de pão. Aí você dá uma mordida na pedra, quebra todos os seus dentes. Imagine que você chama peixe de cobra. Aí vai pegar a cobra para preparar. A cobra está viva, você pensou que estava morta, ela te morde. Então, é bom quando Deus nos dá, porque o que Deus nos dá é bom. Mas o que a gente pede, às vezes, nem sempre, quase nunca é bom. Por quê? Porque a gente não vê o cenário inteiro. O homem vê a aparência. Então, a gente vê a aparência, irmãos. Quando a gente vê um pecado, imagine que a gente só viu a ponta do iceberg. Um iceberg é assim. Você vê, às vezes, um negócio, um gelo grandão, você acha que é grandão. Grandão é o que tem embaixo. O que está submerso é muito maior do que o que você vê em cima. Por isso que se diz a ponta do iceberg, né? Então, cuidado, porque aqui a gente vê que quando a pessoa pensa que está tudo indo bem, aí o negócio não empena, né? Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela a sua mulher. E lhe deu à luz um filho. Ó, agora é bênção sobre bênção, irmão. Ele está com a mulher que ama e o filho que ela engravidou agora, né? E é dele assim, no sentido todo mundo pensando que ele é bonzinho, né? Então, porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Agora veio a repreensão, ó. Perceba, olhe até onde Deus deixou Davi ir. Por isso eu vou parar aqui nessa noite, né? Cuidado, porque você pode estar no meio do caminho. Pare agora então. Não vá até o final da linha, porque aí a punição é muito maior. A disciplina é muito maior. Então, quanto antes a gente se arrepender, melhor, irmão. É muito importante que a gente internalize isso. O arrependimento, irmãos, ele nunca chega cedo. É sempre tarde. A gente não deveria ter pecado. Então a gente se arrepende. Que bom que se arrependeu, mas o bom é evitar o pecado. Então, quando você observa, né, a vida de algumas pessoas, e é como eu lhe falei, a gente vê a ponta do iceberg. Então só bate no iceberg se quiser. Mas a maior parte está onde? Lá dentro. Então quando você vê pessoas que estão pecando abertamente, imagine o que está lá dentro e a gente não vê. Por quê, irmão? Porque ninguém peca sem querer. Não existe pecado involuntário. Existe pecado oculto. Como o irmão Paulinho falou, né? Às vezes eu posso estar numa cegueira espiritual tão grande que eu estou fazendo um monte de coisa errada e nem vejo. Mas nunca é involuntário. Eu fiz porque quis. Então, Davi não foi obrigado a adulterar com Batseba. O que foi que ele fez? O que ele quis. Davi não foi obrigado a deixar de ir para a batalha. Por que ele deixou de ir para a batalha? Porque ele quis. Davi não foi obrigado a matar Urias. Por que ele matou Urias? Porque ele quis. Então, à medida que a gente vai dando continuidade ao pecado sem se arrepender, o que vai acontecendo? A gente vai ficando cauterizado. Eu acho interessante, né? Eu pratico, né, musculação, né, que chama musculação, atividade física, já há mais de 25 anos, né? Aí minha mãe, eu gosto de fazer carinho em minha mãe e minhas filhas, mas elas não gostam muito, porque eu tenho um calo nas mãos. São calos bem grossos. Minha mãe fica dizendo, meu filho, você parece que trabalha com enxada. A bichinha, essa já está numa idade que está sem filtro, vai dizendo as coisas mesmo. Meu filho, você está parecendo, né, inchada. Mas não começa assim. Quando você começa trabalhando com a mão, começa a fazer o quê? Bolhas. Aí as bolhazinhas vão descascando, né? Mas à medida que você continua trabalhando, isso vai formando
como se fosse uma crosta grossa. Então, essa parte aqui da minha mão, eu não tenho nem sensibilidade. Eu pego aqui e não sinto nada, né? Por quê? Porque já está uma crosta enorme aqui, né? Caos. Eu passo a mão e a pessoa já sente logo. Se eu passar a mão, rapaz, isso aqui é inchada. Não, ainda não, né? Mas para você entender que na nossa consciência em relação ao pecado é a mesma coisa. Se a gente faz uma coisa de errado, dá aquele incômodozinho, mas aí a gente não se arrepende, continua. Aí vai incomodando menos. Até vai chegar um momento que você nem incomoda. Aí vai chegar um momento que você nem esconde. Aí vai chegar um momento que você ainda incentiva os outros a terem o mesmo comportamento reprovável que você. E vai chegar um momento que você vai chamar o mal de bem e o bem de mal. A gente vê isso na igreja, só não vê quem não quer. Para uma pessoa chegar e dizer que frequência nos cultos não importa, meu irmão, se isso não acende o alerta em você, em mim, eu digo, a esse nível de verbalizar isso, imagine o que está dentro. Quando uma pessoa diz, eu acho que o dízimo não é bíblico, você imagine a avareza que está dentro. Porque a Bíblia diz dízimos e ofertas, ou seja, não é só dizimar. A generosidade do cristão é a tal nível que ele diz, não posso fazer só isso, eu quero fazer mais. Mas a pessoa questiona o que na Bíblia está claro. Não, eu não vejo isso no Novo Testamento. Você não vê? Você nunca leu Mateus, né? Então, quando a pessoa externaliza isso, por isso que eu digo para vocês, a gente não foi chamado a debater. Se uma pessoa chega para mim e diz, pastor, eu não acho que eu devo dizimar, o senhor tem o que me dizer? Nada. Agora, se a pessoa pergunta, pastor, o dízimo é bíblico? Eu queria saber se é. Você quer mesmo saber? Eu te ensino. Mas se você quiser debater, aí não, aí você faz o que você quiser. Até porque a Bíblia não só diz que você tem que fazer, mas tem que fazer por amor. Não pode fazer por obrigação nem por necessidade, porque se fizer isso também não serve. E pode ser até metade. Pastor, eu não vou dizimar não, vou dar 50% do meu salário, mas estou fazendo isso por obrigação, porque eu não queria fazer isso, mas eu sinto assim que Deus me manda fazer isso, então eu faço isso assim com raiva. Não faça. Mas como assim não faça? Eu vou dar dinheiro para a igreja, não dê. Porque com esse coração, você só está se amaldiçoando. Então quando a gente... Por que eu estou insistindo nisso, irmãos? Porque a gente ouve coisas. Vocês mais até do que eu. Porque eu, por ser pastor e por ter a postura que eu tenho, muitas pessoas não vão falar comigo. Porque já sabem a minha resposta baseada naquilo que eu prego. Mas muitas vezes você está consentindo com algo que a sua obrigação era, não, você está doido ou doida? Como é que você fala isso? Por quê? Porque quando a pessoa fala algo, foi o que Jesus disse. A gente fala o que vem da onde? Então, imagine, a pessoa guardou aquilo, às vezes por meses e anos. Quando chega a externalizar, é porque, sabe, já chegou num nível que você nem imagina. Por isso que nossa postura, irmãos, a Bíblia sempre diz, seja firme. Seja firme. Seja firme. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Por que covardia é essa? Essa covardia de conveniência. Eu não vou perder a amizade, mas assim, não é amizade, é o que a irmã falou. Você está achando que Joab é seu amigo? Ele não é. Ele é seu comparsa. Você já viu parceiro de crime? Ele está ali com você, mas se ele achar que pode lhe matar e ficar com o dinheiro dos dois, você acha que ele não vai fazer isso? Na hora, André. Pastor, me perdoe fazer outra pergunta. Não, meu filho, pode perguntar. O senhor falou que já ia perguntar essa questão que aconteceu com o próprio Davi. Isso também foi um desejo que foi posto dentro do coração dele, né? Tudo isso que aconteceu. O que ele fez, Sim. Esse desejo também veio do coração dele? Claro, certo. Porque assim, o seu coração e o meu é igual dele nesse sentido. Nosso coração é cheio de coisas ruins. Lembra? Enganoso é o coração e mais perverso do que qualquer outra coisa. Então, como cristãos, qual é o nosso poder? Controlar. Eu agora, como cristão, tenho o poder
do Espírito Santo para controlar esses desejos, que antes eu não controlava, e nem sabia que devia controlar. Então eu tenho que controlar. Não posso sair para... Desejei, vou lá e falar, não, tenho que saber se isso é correto ou incorreto, aos olhos de Deus. Não é nem aos olhos da sociedade. Porque às vezes a sociedade pode dizer que está tranquilo, né? Os valores da sociedade mudam o tempo todo, mas os valores de Deus são eternos. Lembra a palavra de Deus? Dura para sempre. Então é preciso que a gente tenha essa postura e entenda. Ter essa postura nunca será fácil. Por quê? Vou repetir de novo, quem sabe um dia a gente entenda. O nosso coração é enganoso. A gente se afeiçoa às pessoas. Só que a gente não devia se afeiçoar, a gente deveria amar. Amar é legal demais, né? Amar de verdade, amar ágape é legal demais. Por quê? Porque você fica feliz mesmo que a pessoa te trate mal. Porque você não precisa, você agora não é refém do tratamento da pessoa. Imagine que você está apaixonado ou apaixonada. Então você não quer que o seu ente, o seu ser amado, ele fique de mal com você. Então você vai ter todo o cuidado para não desagradar essa pessoa, sim ou não? Mas e quando essa pessoa fizer algo errado? Aí você, às vezes, não quer desagradar a pessoa e consente com o erro. Quer que eu dê um exemplo? Ananias e Safira. Qual era a obrigação de Ananias e Safira? Um e o outro repreendeu o outro. Não sei de quem partiu a ideia, eu sei que eles consentiram um com o outro. Mas a Bíblia diz que a salvação é individual. Então, se partiu de Ananias, Safira devia dizer, Ananias, não vamos fazer isso com o senhor não, Ananias. Está vendo o poder do Espírito Santo que está sendo derramado na gente? E a gente vai mentir contra o Senhor. Se partiu de Safira, postura de Ananias, não. Se partiu de Ananias, postura de não. Mas o que foi? Um consentiu com o outro. A mesma coisa Adão e Eva. Qual deveria ser a postura de Adão? Eva, você que cometeu a sua loucura de comer, eu não vou comer não. Eu vou falar com o Senhor para perdoar você, né? Porque você desobedeceu ao Senhor. Eu não vou cometer a mesma desobediência. Então, é preciso que a gente tome cuidado, porque senão, o que acontece? Esse efeito dominó. Você se vincula emocionalmente a uma pessoa, e aí a pessoa vive em transgressão, e você, por tabela, vai transgredir também para não desagradar a pessoa. Aí você diz, pastor, mas aí eu não estou pecando. Claro que está, você está amando a pessoa mais do que a Deus. Você quer pecado maior? Qual é o maior pecado que a gente poderia cometer? Não amar a Deus. Então, se a gente coloca qualquer pessoa acima de Deus, não tem pecado maior do que esse. Então, aqui no caso, Davi colocou a sua própria satisfação acima de Deus. Então, é preciso que a gente entenda, amar as pessoas significa não estar preso ao que elas sentem por nós. Eu falo isso com estudo de causa, né? Porque a pessoa às vezes olha, né, e diz, mas aí está falando porque não tem ninguém que goste dele. Pois é, não tem ninguém que goste de mim agora. Num passado não muito distante, tinha um monte de gente que dizia até que gostava de mim. Mas à medida que sua postura vai ficando mais firme, as pessoas que não querem a luz vão se sentindo mais incomodadas com a sua postura. E aí você vai ter essa postura firme até por amar essas pessoas. Não sei se você... É uma coisa que me impacta muito. Eu já estou concluindo, já vou calar a boca. Mas eu já falei para os irmãos que eu estou lendo pela... nem sei quantas vezes, né? Peregrino. E eu acho interessante. Peregrino cristão para num determinado lugar e começam a perguntar, né, para ele, vem cá, você é casado? Eu sou. Tem filho? Tenho. E por que eles não estão com você? Não quiseram vir. E você tentou? Tentei. E como tentei? Mas eles ficavam com raiva de mim, ficavam me tratando mal, e quando eu fui embora não quiseram vir comigo de jeito nenhum. Mas eu oro para que eles possam vir, e eles vão depois. Então, a ideia é que a gente, né, precisa aprender
eu vou falar algo que dói, né? Mas se prepare, pastor. Não estava doendo? Ainda não. Eu deixei essa parte para o finalzinho, que já vai acabar. A gente precisa aprender a sofrer, irmão. E quando eu falo aprender a sofrer, é aprender a sofrer da forma certa. Porque aprender a sofrer choramingando, pulando e se fazendo de vítima, aí todo mundo sabe, até o ímpio. Mas é aprender a sofrer como crente mesmo, né? Então, é isso aí. Está vindo aqui, foi o Senhor que mandou. Senhor, o Senhor é bom. Me dá graça para continuar, Senhor. Não quero que o Senhor, se não for para aliviar, não alivia, Senhor. Mas me dá graça para eu não retroceder. Porque é isso que Paulo vai dizer na segunda carta. Quando ele diz, o Senhor me livrará do maligno. Ele não está dizendo, Paulo morreu, foi decapitado. Mas como assim me livrar? O mal para Paulo era o quê? Era ele, por medo, retroceder. Não, eu quero ser firme até o fim. O pior que pode acontecer para o cristão, o que é? Retroceder. Mas o sofrimento, ele não é só necessário, como ele é, no caso do cristão, abençoador. Então, quando você começa a agir como crente e as pessoas agem em oposição porque você age como crente, isso é abençoador para você. Isso está melhorando o seu relacionamento com Cristo de uma forma que você nem imagina. Agora, é triste porque poucos vão experimentar isso. Porque a maioria das pessoas escolhe não sofrer. Então, entre o sofrimento por amor a Cristo e não sofrer, as pessoas escolhem não sofrer. Então, nunca vão experimentar o consolo. O consolo que vem de um sofrimento por amor a Cristo da forma correta. Então, que o Senhor nos ajude, porque senão o que vai acontecer com a gente é o que aconteceu com Davi. Porque não tem meio termo. Ou a gente está sofrendo por amor a Cristo, ou a gente está buscando a nossa autossatisfação. Só tem esses dois caminhos. Eu sei que a gente vai tentar se enganar. Por que eu sei? Porque eu tento. A gente tenta ver se tem um outro caminho. Não, eu não quero nem sofrer tanto, nem quero buscar minha autossatisfação tanto. Assim, não, metade. Ou então assim, Senhor, assim, 70% de sofrimento, 30% de satisfação, 80% de... Não, vamos fazer vamos dar uma acordada. Não tem isso, irmão. O Senhor não está aqui barganhando. A gente não tem aqui um balcão de negócios. Não, essa cruz não é de enfeite. Então que o Senhor nos ajude a entender que é um privilégio sofrer por amor a Ele. E como privilégio traz bênçãos, né? Que a gente só vai experimentar se a gente passar por isso. Se a gente fizer como a maioria, escolher não passar, a gente nunca vai experimentar. Eu já queria calar a boca, vou calar, né? Só vou falar isso, certo? Aquela viúva que recebe o profeta Elias, se ela nunca passasse por aquela experiência de quase morrer de fome, ela nunca saberia o que é ser sustentada 3 anos por um Deus Todo-Poderoso. Ela teve que chegar ao momento de preparar a sua última refeição. Como foi que ela disse para o profeta? Vou fazer a última refeição, eu e meu filho. Aí a gente vai ficar aqui, esperando morrer. Aí depois vem Paulinho e enterra. Né? Não, nem enterra, porque não tem dinheiro para comer, ninguém imagina para ser enterrado. Então, mas ela viu o milagre. Glória a Deus. Né? Então é preciso que a gente entenda, Deus não quer que você sofra à toa. Não, o sofrimento é um caminho para a bênção. É um caminho para a gente experimentar a verdadeira alegria. Sabe, a gente pensa que a alegria é sentar e comer um prato de comida bem gostosa. Aí a gente aprende que nem só de pão vive o homem. Às vezes a gente pensa que a alegria é a gente estar perto de pessoas que a gente tem bastante afeto. E aí a gente fica um tempo sozinho com Deus e a gente diz, rapaz, o negócio de ficar sozinho com Deus é bem legal também. Isso tudo é uma antivisão do céu, que é a alegria que a gente nem sabe, assim, de tão maravilhosa que é. Então, por isso, como cristãos, é preciso que a gente dê o exemplo. Porque, assim, já chega de tanto mau exemplo. Você não está, assim, né, saturado? Tanto mau exemplo. A gente olha para a direita, para a esquerda, tanto mau exemplo. Vamos se levantar como um bom exemplo. Né? Vamos começar por nós, irmão.
Ninguém quer começar com Moisés, eu vou começar. Então vamos começar, vamos ser firmes. E assim, né? Isso, assim como é contagiante o mal, é contagiante também, menos até, mas o bem. Veja como a valentia de Davi, no caso de Golias, incentivou o povo a pelejar contra os filisteus. Então assim tem que ser a gente. Não, o Senhor disse que está com a gente, vamos. Imagine aqueles 300 homens olhando para Gideão e disse, rapaz, somos só nós aqui, Gideão. O negócio vai empelar, Gideão. Ele não, mas Gideão está lá. Não, foi Deus, varão. Eu estava lá, escondido no lagar. Lagar é onde se pisa uva, né? Perdão, lagar é onde você faz o negócio do trigo e ele estava pisando uva, né? Porque ele estava escondido lá para não descobrirem ele. E o anjo do Senhor descobriu. Ó, Gideão, é você que vai ser o general. Não, errou o endereço. Vai na casa de Heleninha é o general lá. Então, não. Vamos, Gideão, vamos. Aí Gideão acreditou, chegou lá no final, destruiu a estátua de Baal. E começa a ser chamado de quê? Jerubbaal, inimigo de Baal. Que Gideão, orei outro dia, não era nada. Agora Jerubbaal. E aí o povo, agora só tem 300, mas eles olharam para Gideão, não, Gideão está aqui, mano. Vamos lá, né? Então, temos que ser um bom exemplo, irmão, né? Um bom exemplo. O apóstolo Paulo, vamos lá, Timóteo, procura outras pessoas assim também, ensina ela também, para a gente ficar firme, todo mundo junto firme. Ele, mau exemplo, já chega. Né? Tanto mau exemplo, olha, tanto mau exemplo, irmão. Mas a gente tem a oportunidade da gente ser um bom exemplo. É bom a gente parar com essa ideia de ficar delegando para os outros. Né? Não, é nós. Não sou eu. Jesus está na minha vida, o Espírito Santo que estava em Paulo está em mim também, então acabou, eu vou fazer. Né? Então que o Senhor nos ajude. Eu falei muito, não sei. Ó Deus, como é maravilhoso usufruir da tua companhia, Senhor. A gente fica desejando que não termine o encontro, porque é tão maravilhoso falar a tua palavra, Senhor, com o desejo de vivê-la, porque nós sabemos que é nesse momento que o nosso coração se encherá de alegria, quando o Senhor nos encher de fato com o teu Santo Espírito, Senhor. Nós possamos transbordar em boas obras que glorifiquem o teu nome e evidenciem que somos teus, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Ajuda-nos, Senhor, a mergulhar na maravilhosa dádiva que o Senhor nos concedeu, que é termos uma vida santa em Cristo. Livra-nos, Senhor, dos maus pensamentos, dos maus desejos, de tudo quanto venha de maneira sorrateira e dissimulada para nos afastar de Ti. Nos ajuda a sermos valentes pela verdade, Senhor, combatendo o bom combate, sem covardia, Senhor, entendendo que o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o que age por meio do mundo. Abençoa cada irmão e irmã aqui nesta noite, Senhor, e que a mesma convicção que enche os nossos corações agora continue conosco em toda a nossa jornada na terra, nos levando para estarmos para sempre contigo no céu. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse homem é doido? É mesmo? Tá certo.